Como que você pode fazer de uma forma que não seja enganado na entrevista de emprego? Pois é, estamos com mais um vídeo dedicado, direcionado para empresários e empresárias, donos e donas de pequenos, médios e grandes negócios. Pois é, esse é um dos temas bem polêmicos. Se você é CLT, pula esse vídeo, tem outros vídeos mais interessantes para você, como, por exemplo, como ter uma boa carreira, fazer gestão de carreira ou até mesmo passar de uma forma positiva numa entrevista, será aprovado naquelas vagas tão concorrentes. Então tem outros temas. Aqui é um tema muito mais para donos e donas de pequenos e médios e grandes negócios, justamente para ajudar nessa temática de quais são as dicas, o que vocês podem fazer para prever o futuro, sucesso ou não daquele candidato que você está entrevistando, né? Como que você pode fazer de uma forma que depois não se sinta enganado. Enganado por um currículo muito lindo, mas depois que a pessoa entrou, foi um pandemônio geral. Como é que você faz, tá bom? Então bora lá. Por que esse tema é tão importante, né? Parece que é um tema puramente de RH, quando na verdade é um tema de negócio. Quando você não faz uma boa entrevista, e você acaba contratando as pessoas somente pelo que está escrito no currículo, ou se você não faz uma boa condução de entrevista, você perde tempo e dinheiro, né? Então, a pior coisa para mim não é somente a questão de errar na contratação, mas tudo o que esse erro implica. Implica em reposição, implica em muito mais horas de treinamento dedicado, até mesmo o nível de maturação daquela área, então demora um pouco mais porque o funcionário ou aquele cargo ainda não está preenchido de uma forma adequada, você entendeu? Então tem sim impacto pro negócio quando a gente acaba contratando de uma forma incorreta, quando você não aplica as técnicas que já são utilizadas pelas melhores empresas no mundo, as empresas que faturam aí milhões, bilhões, enfim, entendeu? Então, quanto mais você utilizar essas técnicas para a tua empresa, mais você vai acertar, mais você vai conseguir montar a equipe dos seus sonhos, a equipe autônoma, a equipe que vai conseguir operacionalizar sem o seu dedo ali na frente, entendeu? Mais rápido você vai conseguir desenvolver uma equipe capaz de tomar as decisões operacionais sem a sua supervisão constante, beleza? Bora lá então. Então, uma vez que você aprende essas técnicas que já vou falar logo mais, você vai conseguir contratar a pessoa certa, embora tenha currículos, né, melhores, mas você vai conseguir contratar aquela pessoa ideal. Você vai acelerar resultados e também vai te dar cada vez mais tempo para o estratégico, óbvio, porque se você acerta na equipe, acerta na mão, automaticamente você consegue cada vez mais sair do operacional e entrar para o estratégico, você ficar muito mais na zona de observação, você não entra mais na operação, na linha de frente, tá? E para isso acontecer, tem todo um passo a passo que você deve fazer para gerenciar, para formar uma equipe dessa forma, tá bom? Quais são as boas práticas para você desenvolver uma equipe autônoma? Claramente é você contratar as pessoas certas. Contratar as pessoas certas para que tenham a responsabilidade e a capacidade de ter essa autonomia. O que você deve fazer durante esse processo de entrevista para que você tenha o máximo possível de chances de sucesso? Primeira coisa tem a ver com organização, tá? Então, analise o currículo da pessoa antes, observe se esse currículo tem algum ponto que te chama a atenção, algum período que não está ali, que você precisa desenvolver, você precisa perguntar do porquê que a pessoa saiu de uma empresa a outra, por que ela ficou com um período tão curto numa empresa. Enfim, é importante você deixar anotado ali quais são os pontos curiosos do porquê que essa pessoa teve esse tipo de experiência, esse período de experiência. Ele está muito longo, está muito curto? Existe algum período que está faltando? Então é importante você deixar ali anotado para poder tirar essa dúvida durante a entrevista. Seja pontual na entrevista, claro. Esse é um outro ponto de boas práticas que tem a ver, claro, com a questão de você ser o exemplo da tua empresa, beleza? Então é importante você ter sim essa pontualidade para que você demonstre depois, caso essa pessoa passe na tua empresa, você exigir também o profissionalismo e a pontualidade. Claro, existem situações em que você vai passar
por algum tipo de imprevisto, isso acontece, tá tudo bem. O problema é você ter um tipo de comportamento que faz isso com todos os candidatos. Você acaba sempre se atrasando nas entrevistas. Então, o melhor que você pode fazer é se organizar quanto à agenda para você ser o exemplo, uma vez que você está se posicionando como número 1 da tua empresa, tá bom? Muito que bem. Então, durante a entrevista, o que você deve fazer para garantir que a sua entrevista vai sim aprovar o candidato certo? É você se focar na entrevista por competência comportamental. São perguntas que já vou mostrar para você quais são as perguntas ideais que você pode fazer como dono de um negócio que vai prever o futuro daquele candidato, tá bom? Basicamente, o grande erro das pessoas, dos líderes, das pessoas que têm uma empresa. Então, se você também tem um líder na tua empresa, chama ele para assistir esse vídeo, vai ajudar muito ele no processo seletivo, né? De como conduzir uma entrevista de forma a prever o comportamento desse funcionário, a prever o sucesso desse funcionário, desse candidato, aliás, naquela empresa, tá bom? Então é importante que você sempre também mescle com perguntas comportamentais e não somente perguntas técnicas. O que é pergunta técnica? É se a pessoa sabe utilizar alguma ferramenta, se a pessoa sabe utilizar algum tipo de fluxos ou processo, se a pessoa tem alguma habilidade técnica, ela sabe fazer alguma coisa de verdade, tá? Outra é a competência comportamental, tem a ver com comportamentos no geral que elas têm. Então, são pessoas que elas têm mais tendência a ser mais aprendiz ou mais resistente, medíocre em aprendizado, ou seja, é uma pessoa que não quer aprender o novo, não quer inovar, é uma pessoa que gosta de executar aquilo lá todos os dias. É uma pessoa que tem tendência de fazer o dela e esquecer dos demais? Ou não? É uma pessoa que tem muito mais tendência a ser equipe? Ou é uma pessoa que tem mais tendência de se olhar só para o umbigo dela, terminou a parte dela, vai embora, entende? É uma pessoa que tem uma tendência de fazer o mesmo, mais do mesmo e não querer melhorar, de não sentir a dor de dono, ou seja, é uma pessoa que também faz a parte dela e vai embora, é uma pessoa que tem tendência a reclamar, ou é uma pessoa que tem uma tendência de olhar o copo meio cheio e aprender com aquele resultado, com aquele erro, enfim, você pode conseguir identificar, você consegue identificar todos esses comportamentos com a técnica de entrevista comportamental. Por isso que é tão importante você utilizar perguntas que denotem o comportamento do candidato, tá bom? E depois, anote os principais pontos captados. Isso é importante após a entrevista, o candidato saiu, costume anotar quais são os pontos de curiosidade que você, ficou com aquela pulga atrás da orelha, você sentiu que talvez existe alguma coisa que eu estou sentindo que não explorei tanto. Se você tiver muitos pontos de interrogação, peça para o seu braço direito, alguém que você confia na tua empresa, fazer uma segunda rodada de entrevista explorando especificamente aqueles pontos que ficaram com interrogação, com ponto de dúvida, tá? Então isso ajuda também você a não ser pego pelo viés que você tem em relação àquela pessoa, tá? Então ajuda também você a fechar pontos que você não conseguiu explorar. Então isso tudo minimiza as chances de você acabar tomando uma surpresa muito negativa, de acabar contratando uma pessoa que talvez não performou depois que foi contratada, tá bom? Sabe aquela história de que as pessoas, elas são contratadas pelo currículo, mas demitidas pelo comportamento? Pois é, essa é a grande realidade de 90% das demissões provocadas pela empresa. 90% das demissões sem justa causa, ou até mesmo com justa causa, mas vamos supor que sem justa causa, que é a grande maioria, tem a ver com aspectos comportamentais. As pessoas até têm um nível técnico, as pessoas têm conhecimento, as pessoas têm até escolaridade para aquilo, mas é o comportamento delas fazem com que seja muito nocivo, que não seja funcional para aquela empresa em si, entendeu? Então é importante você sempre conseguir captar a questão do comportamento, porque é fundamental. Não basta ser uma pessoa que seja inteligente, que tenha somente conhecimento técnico. É importante que a pessoa tenha também o aspecto de comportamento, de relacionamento e comunicação com outras pessoas, beleza? Evite, durante o período da entrevista, ser rude, ficar olhando toda hora no celular ou o relógio, meio que mostrando para a pessoa que ela não é importante. Então, tudo isso denota a questão de educação, de você estar prestando atenção de fato. Então, se você está numa entrevista, fique presente nessa entrevista, tá? Se você está preocupado com outra coisa,
remarca a entrevista. Até porque quanto mais você se dispersar durante a entrevista, mais difícil fica você perceber essas sutilezas comportamentais. Mais fica difícil de você perceber se o candidato está mentindo ou não sobre algum ponto. Por isso que é tão importante você estar presente durante a entrevista. Um outro ponto também a ser evitado, beber e fumar. Claro, né, gente? Pelo amor de Deus, estamos falando de balada. Vou ver aqui se eu consigo dar um zoom out para tirar o cabeção aqui da frente. Mas assim, não estamos falando de um contexto de balada tal, né? A não ser que você trabalhe numa empresa que vende cigarro, vende bebida alcoólica, o que for. Mas assim, idealmente, num ambiente profissional, evite qualquer tipo de substância tóxica que entorpece os sentidos, porque isso faz com que você também não tome a melhor decisão, tá bom? Fora o impacto negativo que você traz em termos de visão para o seu profissionalismo, para uma questão de profissionalismo da empresa, tá? Dar em cima do candidato. Nossa, isso aqui é um X geral, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Isso também pode ser considerado até mesmo um assédio, tá? Então, muito cuidado, ambiente profissional, sempre postura profissional. Eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? Eu já fui assediada em entrevista. Então, é importante para você entender que até mesmo dentro de RH existem pessoas que fazem isso. Então, imagina só. E perguntar, por último, se é casada, se é solteira, se tá pensando em ter filhos naquele ano. Não faça esse tipo de pergunta, tá, gente? Não faça, porque assim você não vai conseguir extrair absolutamente nenhum tipo de informação valiosa. A não ser que na empresa onde você atua, a empresa em que você, no segmento, o setor que você está trabalhando, existe alguma questão de insalubridade, tá? Aí sim pode ser, por uma questão legal, você deve perguntar esse tipo de coisa, né? Mas, no geral, esse tipo de pergunta, se a pessoa está grávida ou não, isso aqui fica muito mais para o exame admissional. Deixe que o médico observe isso. Você não é médico, certo? Então, se você não é médico, não faça esse tipo de pergunta. E você também não é casamenteiro, certo? Então, não faça esse tipo de pergunta, porque, do contrário, também dá margem, uma percepção de que é uma empresa obsoleta, dinossáurica e que faz uma pergunta totalmente desubicada. Por quê, gente? Não interessa se a pessoa é casada, não interessa se ela está solteira, se ela está pensando em ter filhos, né? O pensar em filhos só se for uma questão de insalubridade. Existem algumas coisas que podem colocar uma pessoa que está grávida em risco. Tirando isso, não pergunte, evite, porque isso, além de ser cringe, algo muito estranho de fazer uma pergunta, não cabe mais. É uma pergunta que pode ser considerada até mesmo discriminatória e pode expor a tua empresa em relação a passivos trabalhistas, tá bom? Ou passivos, ou até mesmo acionamento jurídico por danos morais, beleza? Muito que bem. Vamos seguir aqui então, vou finalmente mostrar para você a ferramenta em relação às perguntas que eu vou recomendar. Então, se você é dono ou dona de uma empresa, pequenos, médios e grandes negócios, se acostume a fazer perguntas, não somente a técnica, por mais que seja até mesmo vendedor de loja. Se você está lidando com uma vaga de vendas de loja, não vale só você perguntar se a pessoa já trabalhou não sei quanto tempo em tal loja, se sabe fazer atendimento, qual tipo de atendimento, se entende sobre tecido, vamos supor que é um tipo de loja de roupa, se é uma pessoa que conhece sobre alfaiataria, se conhece sobre tipos de tecido. Isso aí é pergunta técnica. O que você precisa focar são perguntas, além das técnicas, né? Você também mesclar com perguntas comportamentais. Que perguntas são essas? Então, perguntas que sempre vão pedir: conte-me um exemplo de. Por quê, gente? Toda vez quando a gente pede um exemplo do passado, de como que a pessoa se comportou, de duas uma, ou você vai descobrir que de fato a pessoa realmente viveu aquilo, ou que a pessoa está tentando inventar alguma coisa, tá? Então, você sente na hora, se você fizer uma pergunta relacionada a um comportamento do passado, ela vai conseguir falar de uma forma muito firme, com detalhes de que ela viveu alguma experiência, aí sim você tem cada vez mais segurança de que ela tem comportamentos necessários. Todo ser humano é um ser que é feito de hábitos. Se a gente tem um hábito de falar mal, se a gente tem um hábito de fofocar no passado, se a gente tem um hábito de puxar o tapete de um coleguinha no passado, isso também vai ser demonstrado na tua empresa. O ser humano é um ser feito de hábitos, por isso que a entrevista comportamental sempre vai focar em atitudes e comportamentos que ela fez no passado, porque muito provavelmente ela vai fazer no futuro, você entendeu?
Não existe ninguém que é fofoqueiro numa empresa e deixa de ser fofoqueiro na outra, você entende? Então, da mesma forma, não existe ninguém que tem uma cultura da excelência, uma visão de excelência, não levar essa visão de excelência para tua empresa. Então, o que você precisa fazer é identificar qual que é o comportamento padrão daquela pessoa nas antigas empresas. Você entendeu? Beleza. Então, o que você vai fazer? Sempre perguntar como. Conte-me um exemplo de um momento em que você tomou uma decisão mais complexa, ou um momento em que você sentiu que teve maior sucesso, um momento em que você viu o maior fracasso, um momento em que você exerceu influência sobre uma área ou uma pessoa, o que você fez, qual foi o resultado. Um momento em que, um exemplo em que essa pessoa aprendeu algo novo e aplicou, por que ela teve que aprender algo novo, o que ela fez. Um momento em que ela trouxe uma solução para um problema em pouco tempo, ou seja, e depois gerou resultado. Então, tudo isso, quando você pergunta por quê, o que aconteceu mais, qual foi o resultado, para cada um desses pontos, você já vai perceber qual que é o comportamento padrão. A maioria das pessoas são do tipo de pessoas que cruzam o braço, espera alguém falar, espera o patrão pedir, entendeu? A maioria. É aqui que você vai perceber se a pessoa é proativa, se é uma pessoa que traz melhoria, se é uma pessoa que realmente não tem medo de fazer, de chegar numa decisão complexa, por mais que seja mais difícil, mas de chegar numa solução complexa, entendeu? É uma pessoa que arregaça as mangas, mas que também tem a humildade necessária para descobrir que talvez não foi o melhor caminho, que ela conseguiu extrair aprendizados daquele processo, entendeu? Então, aqui é muito legal porque você vai aprender sim, você vai conseguir perceber realmente quais são os comportamentos padrões deste candidato, fechou? E assim, claro, gente, uma vez que eu dei isso como uma recomendação, evite perguntas do estilo ovo de dinossauro, não é mesmo? Então, ovo de dinossauro é do tipo, me conte o que você faria se você encontrar um ovo de dinossauro. Você não está medindo absolutamente nada com essa pergunta. O máximo que você está medindo com essa pergunta, talvez, são perguntas do tipo divagações, a capacidade criativa dentro de uma entrevista, só. Mas fora isso, você não vai conseguir usar nada da resposta da pessoa que vá te prever em relação ao comportamento de como que ela vai reagir dentro de uma empresa. Reagir dentro, mesmo que seja dentro de uma agência de publicidade. Não importa, tá, gente? Então, é importante que você tenha isso como um ponto de vista para evitar perguntas estranhas como essa, que você quer mensurar a criatividade. Se você quer mensurar a criatividade, existem outras formas de você aplicar durante o processo seletivo que mensura a criatividade, incluindo, por exemplo, a aplicação de cases. Então, se você quer ver se a pessoa é criativa, por exemplo, para uma vaga de publicidade, pede para ela criar um tipo de campanha publicitária para um determinado cliente em tanto tempo. E depois você avalia quão criativa ela foi, tá bom? É muito melhor você ver realmente na prática do que perguntar para ela na hora o que ela faria com o ovo de dinossauro, beleza? Outra pergunta também que você deve evitar são perguntas fechadas. Perguntas fechadas do tipo que sempre vai levar para uma resposta sim ou não. Então, por exemplo, alguns erros comuns, os líderes perguntarem: você trabalha bem em equipe? O que você acha que a pessoa vai responder que não? Que ela é péssima em equipe? Óbvio que não. Ela vai responder que sim e acabou. Entende? Então você não conseguiu extrair nada desse tipo de pergunta. Então, por isso, se você quer avaliar a questão da equipe, em vez de perguntar se ela trabalha bem em equipe, você vai fazer a seguinte pergunta, aí vou conectar com o tema que a gente falou agora há pouco. Comece sempre, me dê um exemplo em que você trabalhou de uma forma maravilhosa e coerente com uma equipe. Me dê um exemplo de uma situação em que você trabalhou muito bem com uma equipe. Beleza? É isso aí então, gente. Essas são as dicas de hoje para empresários e empresárias. Agora sim, fui!